Olá, eu sou Rafael Cortesão, aqui do Estúdio Inspiração. Estou aqui, prazer enorme, recebendo o Renato Campelo, que é bacharel em administração, empresário do ramo imobiliário aqui em Manaus, e veio contar um pouco dessa história para a gente, compartilhar com a gente algumas experiências desse ramo que cresce a cada dia no Brasil e no mundo, não é isso, Renato? Tudo bem? Exatamente. Prazer, Rafael, estar aqui com você. Eu acho que o momento é bem propício, né? A gente está falando sobre o mercado imobiliário e essa ferramenta que a gente tem hoje aqui, ela só faz ampliar, né, nosso alcance perante a cidade, né, a sociedade. É importante falar um pouco aqui sobre nosso trabalho. Renato, são mais de 12 anos já de experiência nessa área. Conta um Sim, pouco para a gente como foi que você chegou a esse ramo, a tua carreira imobiliária. Como é que foi que sim. começou? É meio engraçado, né? Porque a gente é, entende como mercado imobiliário. Ele é um mercado onde para você se tornar corretor de imóveis, não é um acesso muito difícil, mas talvez seja uma das profissões mais complexas, né? E mais difíceis realmente de você se manter, né? Eu sou brasiliense, mas me considero meio manauara. Tenho uma filha que hoje é manauara, nasceu aqui, mas comecei minha carreira em Brasília, né? Comecei minha carreira lá em Brasília e logo em seguida vim para Manaus. Mas em Brasília eu iniciei assim, o meu processo, né, de conhecer tudo sobre o mercado imobiliário, né? E, bom, a gente já está todos esses anos aqui em Manaus e a gente enxerga que Manaus é um grande potencial dentro desse nicho, né? Dentro do mercado imobiliário. E o nosso trabalho é justamente esse, porque cada cliente tem uma necessidade específica, né? E o imóvel, ele acompanha justamente essa necessidade de cada cliente. Não adianta eu querer vender algo, na minha opinião, talvez seja ideal para aquela pessoa, sem eu conhecer as necessidades daquela pessoa, né? Sem eu conhecer o que ele precisa de fato, sem eu conhecer um pouco da história daquela pessoa, as dores daquela pessoa, a necessidade daquela pessoa. Se eu como profissional, não conseguir identificar isso aí, vou estar errando, né? Legal. E eu tenho certeza que você descobriu isso ao longo da tua trajetória. No começo, Exato. como é que foi, Renato? Foi mais difícil entrar Difícil, nesse né? universo? Como é que foi? Alguém te ajudou a entender ou você teve que se virar sozinho? Pois é, antes eu não era da área de vendas, né? A gente tem esse mito que, eu não nasci para vendas, né? Eu tenho dom, não tenho talento, né? E venda, será que eu consigo, né? Mas eu entendi que no ramo de vendas, você, antes de tudo, antes de você vender um produto, você tem que aprender a se vender. Você tem que entender quem você é entender você como pessoa, né? Buscar seu propósito, encontrar, se identificar com aquilo que você está se propondo a fazer, né? E o ramo de vendas foi onde eu encontrei a possibilidade de ter uma certa liberdade, liberdade de vários aspectos, né? Geográficos, é, financeiro, tudo, né? E antes eu trabalhava com venda de carro. E depois que eu fui entrar no ramo de imóveis, né? Nos imóveis, com certeza, você tem um retorno muito alto, né? A gente sabe que hoje você trabalhar com imóveis, principalmente imóveis de alto padrão, você trabalha com valores bastante altos, né? Você lida com um público também bastante específico, né? Então requer também uma responsabilidade muito grande. E isso a gente foi aderindo com o tempo, né? Porque, de fato, nos primeiros anos, a gente sempre fala, inclusive para os novos corretores aí, que às vezes o corretor acha que vai entrar no mercado imobiliário e vai ficar rico. Primeiro ano, né? E não é bem assim, não. Não é bem assim, não. É. Muita coisa a gente tem que seguir os passos, fazer o processo, né? Porque a gente, de certa forma, hoje, acaba tendo como experiência vivenciado vários ciclos aí do mercado imobiliário, né? Ciclos econômicos, né, do país, ciclos, de crescimento de cada cidade, cada região tem sua particularidade, né?
Eu, apesar de ter vindo de outro estado, né? Vivenciar um pouco da região amazônica, a gente vê que é uma peculiaridade de cada região. E você tem que entender tudo isso, entender as pessoas, entender as famílias, como que funciona cada tipo de família, e estar aberto a visualizar isso, incrementar dentro do mercado imobiliário, né? Não basta simplesmente achar que sabe técnica de venda e achar que Não, vai não. entrar e fazer super sucesso no mercado imobiliário, porque tem quase uma psicologia ali por trás, né? Exato. E envolve entender de macroeconomia, porque você tem que olhar para o Sim, universo de tudo que está acontecendo, conhecer a realidade socioeconômica do lugar onde você está inserido, entender como é que funciona essa política habitacional que, né, tem exato. muitas oscilações, como você falou. Então, é muito importante ter muitas competências para se consolidar nesse mercado, não é verdade? Com o tempo, tudo muda, né, Rafael? Eu lembro quando eu comecei, a gente captava cliente através do jornal. A gente tinha que anunciar e ficar ali torcendo pro cliente te ligar, né? Ou então uma faixa, né? Uma faixa, uma placa na frente do imóvel, né? E quem tinha mais recursos fazia propaganda, né? Na TV, né? Mas o corretor em si tinha essas ferramentas, né? Hoje em dia não, a gente tem o alcance da internet, um alcance muito forte, né? Hoje, se eu quiser alcançar uma pessoa lá no Japão, eu consigo fazer um anúncio e aquela pessoa consegue me ver. Então, assim, o que que eu entendo? A gente tem que ser adaptável, né? Adaptar as coisas que vão surgindo ao nosso negócio, né? Então, hoje eu entendo que dessa forma a gente pode sim digitalizar todo o nosso trabalho sem perder a humanização, né? Porque a gente tem uma tendência agora, né, principalmente com o digital, deixar tudo digitalizado, né? Eu atendo muitos clientes, né, de várias faixas etárias aí, né? Clientes jovens, mas também os clientes mais de idade, né? O cliente de idade, ele é mais tradicional. Ele quer ver o papel. Ele quer conversar com você, ele não manda um WhatsApp, ele te liga. Ou então ele marca uma reunião com você e quer conversar com você. E é normal, a gente entende isso, né? Então não é do meu jeito, não é do jeito. A gente tem que entender o cliente e fazer da forma que fique melhor, né? Para as duas partes. Mas esses são os novos tempos. Muito bom a gente poder acompanhar como que a mudança do mundo interfere, muda, transforma as nossas profissões também, né? Existe até uma pesquisa recente que diz que 80% das profissões dos próximos 10 anos acabaram de nascer ou ainda vão ser criadas. E justamente a Exatamente. gente vive uma época de transformações muito grandes, né, Renato? E você acabou de citar que uma das características principais para você não só sobreviver nesse mercado, mas ter sucesso, Sim, é você se aproveitar, utilizar, saber utilizar desse processo de mudança e estar sempre antenado a ele, né? E exatamente. aí eu queria te perguntar uma coisa mais do Renato, a pessoa Renato. Você falou um pouco de propósito, né? Que Sim, a compra de um imóvel, ela tá ligada ao propósito de alguém, sim. mas esse trabalho também como corretor, ele também tem alguma relação com o seu propósito? Qual que é o propósito do Renato? Conta aí pra gente. Isso é bem legal, viu, Rafael? Porque às vezes a gente demora talvez uma vida e não encontra um propósito, né? Natural do ser humano buscar apenas dinheiro. Se eu fosse colocar aqui é, dentro do que a gente mais escuta, né? Hoje em dia, as pessoas buscam dinheiro. O que eu vou fazer para me dê mais dinheiro, né? Mas e quando eu alcanço esse dinheiro, o que que eu vou fazer agora? E falta propósito, né? Tem coisa que não é o dinheiro só apenas que te satisfaz, né? Que faz a pessoa acordar todo dia de manhã, trabalhar. Quem que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô fazendo isso, né? Pô, será que é só por causa do dinheiro? Então a gente chega uma fase na vida que a gente para e reflete sobre isso, entendeu? E tem que se autoconhecer, né? Tem que olhar para si
entender isso, né? Entender o que de fato me faz fazer o que eu faço. Eu acho assim, Rafael, a nossa profissão, ela lida com pessoas, né? Então a gente tem que, de certa forma, lida com os problemas das pessoas. Eu enxergo a minha profissão como solucionador de problemas, de dores, né? Porque você atende aquele cliente que, casal jovem, por exemplo, que vai buscar o seu primeiro imóvel porque ele vai casar, entendeu? Ele te enxerga naquela pessoa que vai resolver aquele problema naquele momento. Ele confia em você para isso. Então, assim, se eu não me conectar com esse cliente, entender que eu faço parte desse processo, e se aquilo não me gerar satisfação, entendeu? Acho que não faz sentido, entendeu? Tem que ter isso, né? Por exemplo, tem clientes que hoje enxergam o mercado imobiliário como fonte de investimento. Existem clientes que enxergam o mercado imobiliário como aposentadoria, né? Às vezes são clientes mais de idade e que eles confiam em mim, confiam, né, no corretor para que indique quais são os imóveis que eu vou ter no futuro uma rentabilidade boa para me manter na velhice, sem eu precisar mais trabalhar. Porque hoje o mercado imobiliário talvez seja o mercado mais seguro que exista, né, com relação ao investimento. Mas isso é fantástico você comentar, né? Porque em algum momento a gente teve uma crise imobiliária dos Estados Unidos que deixou muita gente insegura em relação a investimentos em imóveis, né? A gente, em determinado momento também, numa crise de alguns anos que nós vivemos no Brasil, alguns imóveis sofreram desvalorização, Uhum. mas isso vem mudando de forma ascendente, ou seja, cada Sim. vez mais a gente vem presenciando, vendo uma valorização crescente nos imóveis. Então, dá para dizer que os imóveis ainda são uma excelente forma de investir o seu dinheiro? Exatamente, Rafael. Essa questão, existem coisas que a gente controla, né? Tem coisas que a gente não controla. A gente vai ter momentos dentro do mercado mundial, nacional, em que existiram crises, né? O mercado ele é assim, ele é feito de ciclos, né? Mas é aí onde a gente entra, né? O corretor. O corretor ele sabe aquele imóvel que vai dar aquela rentabilidade. Ele conhece o mercado um pouco mais a fundo, entendeu? Porque às vezes a gente atende médico, atende advogado, cada um tem sua profissão. A nossa é entender de mercado. Então a gente já tem aí 10, 12 anos de mercado, a gente já passou por alguns ciclos, né? Então assim, é meio que natural a gente saber e olhar determinado imóvel, porque a gente analisa, lógico, todo mundo pode chegar e analisar, mas a gente já passou por alguns momentos, né? Então a gente, de certa forma, tem uma certa certeza daquilo, se vai dar certo ou não. Lógico, a gente analisa as questões de probabilidade, as questões econômicas, as questões geográficas, tudo a gente leva em consideração, localização, tudo. E então a gente dá o nosso parecer ao cliente, entendeu? Então, assim, o mercado imobiliário é o único que ainda sobrevive, porque ele, assim, ele pode até falhar em algum momento com relação a crises mundiais, mas depois ele se consegue se levantar. Isso é natural, entendeu? Porque o imóvel é tido como uma necessidade básica da sociedade, E né? sempre vai ser assim, E né? Porque sempre vai ser assim. a gente Sempre vai ser precisa de assim. um lugar para voltar para casa, mesmo Para que volte morar, tarde, para trabalhar, tem que entendeu? voltar. Existem pessoas que vão comprar, mas existem muitas pessoas que vão alugar. Então isso é um ciclo que não acaba nunca, entendeu? Então assim, isso gera uma economia para qualquer estado, entendeu? E Manaus eu enxergo como uma potência ainda aqui, viu? Ainda falta muita coisa ainda aqui. Que bom. É bom saber que esse mercado ainda está aí em expansão, porque tem muita gente procurando bons profissionais para conseguir fazer ótimas aquisições, não é verdade?